Então, quando você tem um escopo bem definido, um custo bem definido e prazo bem definido, o resultado é a qualidade. É a qualidade que se espera. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Gestor de Serviço, o podcast do prestador de serviço que vai ensinar você a lucrar mais e trabalhar menos. Hoje estou aqui com o Alessandro, que é diretor de operações na NET Telecom, é um cliente de longa data da Everflow e eu trouxe ele para comentar um pouquinho da sua experiência e ajudar vocês a tocar a gestão de projetos aí dentro da empresa. Alessandro, se apresenta, conta um pouquinho de você. Legal. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Augusto. Um prazer muito grande estar aqui conversando contigo, falando coisas que a gente já fala bastante no dia a dia, né? E realmente a gente tem uma parceria longa aí, que já está completando mais de quase 9 anos já, né? Bom, enfim, eu sou engenheiro de profissão, né? Eu sempre atuei na área técnica, na área operacional, né? Desde lá dos 14, 15 anos de idade, quando eu fui fazer colégio técnico, né? Então de formação, eu sou técnico em eletrônica e engenheiro industrial eletricista, né? Enfim, tive a minha carreira inicialmente, né, voltado no setor de telecomunicações, né? Então, eu trabalhei durante uns cerca de 8 anos dentro da extinta Companhia Telefônica, né, da Borda do Campo, que no ABC, né, era a Companhia Telefônica da Borda do Campo, equivalente à Telesp, né, em São Paulo, né? Era uma tele pública, né, pertencia lá ao Ministério das Telecomunicações. E trabalhei lá, eu saí no dia da privatização, né? Foi um ponto interessante. Eu fiquei lá até o dia que a empresa foi privatizada. E que coincidiu justamente com a minha formação da engenharia. Eu terminei a engenharia, né, nesse período aí. Isso aí foi lá em 1998. E aí eu fui pro mercado, fui trabalhar como engenheiro e passei por algumas outras empresas aí, mas sempre atuando na área da engenharia, né? E hoje, desde 2016, eu trabalho na NET Telecom, né? Que é uma empresa, uma integradora de serviços, né? Uma integradora de soluções, onde basicamente, assim, a gente atua em alguns campos, né? Desde monitoramento público, implantação de data centers, consultoria, né? É sempre voltado a soluções de TI e de telecomunicações, né? Então, hoje a gente tem uma quantidade, um mercado bastante grande dentro do mercado público, né, de governo, mas atende também a clientes privados, né? Então, escolas, universidades, clubes, enfim, e atende também, tem uma boa parcela aí focada na parte de governo, né? De contratos com empresas públicas, né? Excelente. E na NET, hoje, o que você considera o seu maior desafio junto com os clientes? A gente só colocou um microfone em nossas conversas, né? Mas a gente conversa bastante que é um segmento onde você tem múltiplas funções, sim, múltiplas gestões dentro do mesmo serviço. Comenta um pouco do que você considera o maior desafio para o segmento, o que é mais difícil hoje no seu processo. Eu acho que assim, em termos de cliente, né, quando a gente inicia um projeto dentro de um cliente, é justamente alinhar expectativas, né? Porque às vezes o cliente ele tem uma expectativa até de desenvolvimento daquele projeto que não necessariamente é a melhor forma com que aquilo realmente vai ser implantado, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem que explicar ali para ele, porque nem todo cliente onde a gente atua tem uma área de tecnologia bem montada ou bem estruturada, né? Às vezes a gente está conversando com pessoas que não são necessariamente da área de tecnologia. Então, a primeira coisa é você mostrar como que essas coisas funcionam, explicar ali, às vezes mesmo sem entrar no Technicase, mas você tem que demonstrar como que isso vai ser, como que isso vai ser implantado e como que aquilo vai funcionar, né? Então, isso depois do projeto já ter sido desenhado e tudo mais ali no seu momento de implantação. Então, isso é uma grande, uma grande batalha que a gente trava ali para
em conjunto, mostrando isso e fazendo esse trabalho. Uma coisa que ajuda bastante e que a gente vem desenvolvendo, e é claro que para cada caso, para cada projeto, é de um jeito diferente. Mas, no geral, o processo ele é mais ou menos padrão. Que é um desenvolvimento ali da implantação do projeto, começando por uma reunião de kickoff. Tá? Então, a primeira coisa que a gente atua junto ao cliente, na verdade, esse processo ele inicia antes, né, de começar com o cliente. A gente, todo projeto importante, que tem um vulto grande dentro da empresa e junto ao cliente também, a gente faz esse processo de reunião de kickoff dentro da empresa, interno, né? Então, ali dentro, quem fez o desenho do projeto ou quem vendeu o projeto, seja a área de pré-vendas, a engenharia de pré-vendas ou a área comercial, vai apresentar para todo o time interno o que efetivamente a gente vai entregar, tá? Então, qual é o escopo, quais são os itens que pertencem àquele contrato, o que está dentro, o que está fora, né? Quais são os limites, né? Apesar que a gente sempre, no final das contas, a gente sempre acaba fazendo algo mais, né? Mas, de alguma forma, tem que ter um limite ali do que vai ser, de quais são os entregáveis, né? Então, feito esse processo inicial de kickoff, isso é muito bacana, porque todo mundo toma pé do conhecimento do que vai ser entregue. Neste momento, eu já dedico um gestor de projeto para acompanhar, que vai ser a pessoa que vai pegar isso do início até o final, né? Vai acompanhar todo o ciclo de vida desse projeto junto ao cliente e ele já começa a entender exatamente tudo aquilo que a gente vai colocar. Feito isso, quando a gente termina a nossa reunião de kickoff interna, a gente já tem uma sugestão de data para fazer com o cliente, né? Geralmente a área comercial, que tem o conhecimento ali de quem são as pessoas, tal, faz essa ponte, né? E aí sim a gente vai para o cliente e faz a primeira nossa reunião de kickoff. É exatamente a mesma apresentação que a gente faz internamente, a gente faz para o cliente ali também, tá? Então ali o cliente já entende o que vai acontecer, seja ele da área de tecnologia, da área de TI, ou da área de engenharia, ou mesmo da área usuária, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, a gente acaba atendendo áreas de segurança, né? Áreas da educação, áreas da cultura, da saúde. Então, dependendo do tipo ali, de quem é o usuário de negócio, né? Daquele projeto que vai ser implantado, a gente atende, né? Dentro da sua equipe ali. E aí, esse desenvolvimento dessa reunião de kickoff, isso facilita demais, porque ali a gente forma uma base para saber exatamente quais... Ali se alinha as expectativas, né? Então, o que eu vou entregar, como que vai ser feito aquilo, a gente já combina ali, começa a ter um combinado ali de cronograma e tudo mais. Aí, assim, tem cliente que é super metódico e já quer receber a partir dali, tipo, por exemplo, no próximo encontro, já um cronograma físico-financeiro, porque às vezes durante a implantação do projeto você pode fazer medições financeiras e tudo mais. Então ele já quer ter ali um cronograma, ele já quer saber com quem ele vai falar, quem vão ser as pessoas, nome RG de quem vai, dos membros da equipe, todo mundo ali e tal. E tem alguns outros que não têm essa metodologia, esse processo de implantação de projetos, tal, então não tem tanta exigência assim. Mas, independentemente, a gente segue o nosso processo, né? Porque isso foi algo que a gente desenvolveu e a gente acredita que ele por mais customizável que seja, né? Porque cada projeto tem a sua complexidade, ele pode ser aplicado, né? Ele pode ser escalável, isso, para todos os tipos de projeto que a gente coloca, né? Então acho que, voltando à questão, né, quais são os desafios, é justamente ter esse alinhamento de expectativa, né, para que ele sinta confortável, né, daquilo que a gente está fazendo, para que ele esteja antenado naquilo que a gente vai entregar, porque a partir daí é só uma questão de colocar em prática, né? Então, assim, seguir dentro do escopo que está desenhado. Geralmente, em projeto, a gente fala que existe um triângulo, né? E esse triângulo ele tem que estar perfeito, e dentro desse triângulo tem a letra Q, de qualidade, né? Certo. Então, ele está baseado aí no escopo, está baseado no custo,
e está baseado no prazo. Essas 3 linhas, elas têm que andar juntas e esse triângulo ele tem que ser equilátero. Então, quando você tem um escopo bem definido, um custo bem definido e prazo bem definido, o resultado é a qualidade. É a qualidade que se espera, né? Agora, quando alguma dessas 3 linhas desse triângulo começam a ficar um pouco diferente, do tipo ter escopo a mais do que estava combinado ou a menos, ter um custo maior ou menor do que estava combinado, né? Menor não é problema, o problema é quando o teu custo é maior, né? Exatamente. E principalmente o prazo, né? Aí a coisa complica, né? A questão do prazo para o nosso setor ele é super importante porque, como eu disse, né, a gente trabalha muito com a questão pública. Muitas vezes você tem um combinado que aquele projeto ele pode impactar uma inauguração de uma obra pública, né? Então, isso é algo que realmente pode dar um problema muito grande lá na frente se isso não for muito bem acompanhado, se esse cronograma não tiver muito bem seguido, né? Se ele não for seguido, né? Então, assim, quando a gente consegue, né, mostrar para o cliente quais são essas 3 bases aí, escopo, custo, prazo, a qualidade que se espera, e alinha as expectativas com ele, eu acho que a gente resolve, assim, 80% dos nossos problemas, porque o resto depois é só para trabalhar, entendeu? Para executar. Eu achei fantástico o triângulo, assim. Confesso que nunca tinha ouvido dessa forma. Ele é muito bacana. A questão da qualidade dentro também, muito legal. Exatamente. Porque tudo isso tem que estar alinhado a uma entrega boa para o cliente. É. E uma coisa que eu noto de todos os entrevistados que vêm aqui é que a importância de processo e comunicação é fundamental. Sim. Então, uma empresa, independente do tamanho que ela esteja, você que é prestador de serviço, você tem que ter processo e você tem que comunicar isso com o cliente internamente. Por quê? Se você não comunica isso para o cliente, ele não sabe o que você está fazendo. Se você não comunica internamente, ele não sabe o porquê está fazendo e pode afetar a entrega para o cliente. Então, é fundamental sempre processo e comunicação. Entrando na parte de processo e comunicação, tem alguma coisa específica que vocês fazem? Uma daily? Algo que você lembre de falar? Isso daqui me ajuda a ter um medidor. Meu processo está adequado, minha comunicação está adequada. Tem alguma metodologia ou alguma atividade que vocês realizam para isso? A gente é meio raiz nesse sentido, assim, sabe? Porque hoje em dia, às vezes, a gente fala muito... Esse exemplo que eu dei do triângulo, tal, isso é um conceito, né? Isso é um conceito do projeto, é algo simples e que não é muito difícil da gente seguir. Agora, em relação a essa questão da comunicação e tal e tudo mais, quando eu digo que a gente é meio raiz, porque assim, eu sou meio da velha escola em relação a isso. Acho que nada como você ter reuniões frequentes, ter aquele olho no olho, tete a tete junto com o cliente para conseguir conquistar confiança, tá? E mostrar transparência no que você está fazendo junto ao cliente. Sabe, não tem muito como reinventar essa roda, né? Então, por exemplo, a gente, dentro dos nossos processos de comunicação e desenvolvimento e acompanhamento de indicadores dos nossos projetos, a gente tem também, de novo, né, 2 formas, uma interna e uma externa, né? A interna é assim, toda quinta-feira nós fazemos uma reunião de projetos. Toda quinta-feira, tá? E aí tem um marco interessante, que na semana passada, na quinta-feira da semana passada, nós chegamos na marca de 400 reuniões. 400 reuniões. Aí alguém perguntou assim para mim, mas você conta? Eu falei, na verdade eu não conto, né? Eu tenho um controle, né, que eu utilizo de informações do nosso sistema Everflow, enfim, a gente soma ali com outros indicadores também do dia a dia dos projetos e tal, e para cada reunião isso tem um contadorzinho lá que ele vai contando por mim. Na verdade eu não fico contando, é o próprio... Automatizou, a contagem está automatizada. Perfeito. Mas o interessante é isso, são 400 reuniões. 400 reuniões, isso em 8 anos e meio, mais ou menos, tá? Então, isso mostra que isso é sagrado, sabe? É religioso, assim, toda quinta-feira tem essa reunião. Ah, quando que não tem? Nossa, só se for um motivo muito, assim, muito de força maior,
né? Mas por que a gente faz isso? Porque se eu deixo de fazer um encontro desse semanal, eu vou ficar com uma distância de 15 dias entre um e outro. E 15 dias, às vezes, é muita coisa. Se eu pego um projeto que tem um tempo estimado de 30 dias, eu perdi informação de metade dele. E a questão de perder a informação não necessariamente que o projeto não está em andamento. Ele está em andamento, mas essas informações elas precisam ter esse encontro para ter um ponto de controle, né? Então, é ali que a gente toma as decisões para não deixar eventualmente alguma coisa escorregar. Não fugir do né? caminho. Não fugir do caminho, né? A gente tem uma trilha ali que a gente tenta seguir essa trilha, né? Então, essas reuniões são extremamente importantes. Então, isso do lado interno. Então, assim, a gente, como eu disse, busca as informações, cada gestor do projeto, né, cada GP, gerente de projeto que a gente tem lá, nós temos 7 gerentes de projeto, cada um dos gerentes atualiza os status de cada um desses projetos e ali a gente fala um pouquinho, resumidamente, de cada um deles e vai atualizando o status, né? Se eventualmente tem alguma coisa que fugiu do controle, outras áreas também participam, né? Então, a área de engenharia participa, a área de operações, de assistência técnica, de implantação, de comercial, pré-vendas, enfim. Então, tem um time ali, né? Compras também participa, enfim. Tem um time ali que trabalha junto em prol da implantação e do sucesso daqueles projetos. Isso internamente, né? Então a gente tabula tudo isso, tem uma foto ali do nosso portfólio completo, do nosso pacote completo de projetos. E isso junto ao cliente, a gente, dependendo do porte do projeto, também a gente faz reuniões semanais, né? Então, assim, semanais ou quinzenais, enfim, geralmente com clientes de um projeto muito grande e é muito longo, a gente costuma fazer reuniões quinzenais com eles, de ponto de controle, né? E vai estabelecendo ali um processo de comunicação para mostrar o andamento e tudo mais. E aí, nessas reuniões, né, por exemplo, ontem mesmo eu tive uma dessas. E aí é interessante que a gente vai mostrando e vai criando ali um projeto que acabou de começar e a gente já começou a demonstrar alguns índices pro cliente, né? E tem um índice que é super bacana que mostra realmente se a coisa tá dentro ou tá fora. É o que a gente chama no PMI, né, que é um modelo, né, de melhores práticas de implantação de projeto, que é o IDP, que é o Índice de Desenvolvimento de Prazo, tá? Então, assim, ele mostra a performance que você se você está bem ou se você está mal, tá? Eu não estou olhando qualidade, não estou olhando custo nesse índice, mas eu estou olhando o prazo dele, se eu tô dentro daquilo que eu fiz, daquilo que eu entreguei, se eu estou dentro ou se eu estou fora. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo para todo mundo entender bem fácil, né? Eu tenho 100 paredes para pintar em 100 dias. Então, eu tenho que pintar uma parede por dia. Eu estou no 25º dia. Eu já pintei 38 paredes. Estou positivo, tá certo? Ou seja, eu entreguei mais do que eu deveria. De novo, eu não estou olhando a qualidade, aí são outros indicadores que vão mostrar. E eu também não estou olhando o custo nesse indicador, né? Porque se eu estiver gastando 3, 4 vezes mais, aí também não vai adiantar, né? Essas coisas elas precisam ter um equilíbrio, né? Mas esse é um índice fácil da gente medir e é fácil de mostrar, né? Então isso é bacana porque a entrega ali não é só uma percepção, mas é um dado concreto, é um indicador concreto. É um indicador que é muito fácil de todo mundo entender, né? Então, dependendo do projeto, a gente mostra esses indicadores, entrega esses indicadores e fica fácil, né, para todo mundo que está participando de alguma forma ali do projeto, por exemplo, dentro do cliente, entender isso e poder acompanhar e saber se aquilo tá bom ou se tá ruim. Mas assim, não tem muita firula, não. É o básico que funciona, sabe? Aquele feijão com arroz ali, bem feito, bem temperado, que você entrega ali e tal, e vai resolver, né? Não tem muitas, né? É claro que você tem, por trás disso, toda uma retaguarda, né? A gente utiliza os sistemas que ajudam a contabilizar tudo isso e tal. Mas se na hora de apresentar um indicador, uma entrega, se for uma coisa muito complexa, isso pode ter um efeito contrário, pode ser um tiro no pé, entendeu? Você tem que entregar uma coisa simples para o cliente ver. Ele tem que entender, ele tem que ter uma percepção ali de assim, tá bom ou tá ruim.
Principalmente quando você está conversando com níveis de um escalão mais alto, né? Às vezes o pessoal operacional, né, mais técnico, mais operacional, até vai entender um techniquez ali e tal, não tem problema. Mas assim, se você está falando isso para uma pessoa de um nível de gestão na hierarquia um pouco mais elevado, não tem jeito. Tem que ser uma coisa ali, tá bom ou tá ruim. E se tá ruim, o que você vai fazer para melhorar, entendeu? E se tá bom, como que a gente vai conseguir garantir que isso continue assim até o final, né? Então não tem muito o que inventar, não. Tem que ser uma coisa meio ali que funciona e que seja prática, entendeu? Rápida, porque o tempo consome demais a gente, né? Enfim. Não, com certeza. Muitas coisas aqui que eu pude verificar, assim, eu acho que essa comunicação com o cliente, você tem que se adaptar um pouco à expectativa. Então, a gente vem tomando todos os pontos, né? Eu sei a expectativa dele, Sim. Eu entendi o jeito que ele quer a entrega, eu vou adaptar um pouco, mas não adaptar o processo, adaptar a entrega, a forma de entregar para ele. O formato, exatamente. O formato, perfeito. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito legal, porque a gente está falando que gestão de serviço, às vezes, é muito complexo. Então, quando você está falando, você precisa fazer 10 serviços desse. Perfeito. 30 dias, depois eu vou entregar isso. Mas como eu sei que isso está dentro do prazo? Como eu sei que isso está funcionando? Então aí você vai para indicadores, para entregas, para comunicação, para conseguir despertar esse senso de tangibilidade. Exatamente. Porque querendo ou não, a gente quer o tangível, né? Então vamos supor que a gente fechou, aí passa 30 dias e não tem uma notícia. Eu vou falar, e aí, tá sendo feito, não tá? O que aconteceu? Tá dentro do prazo? Eu vou precisar pagar mais? Então, essa comunicação, junto com a questão do que está dentro do escopo, eu acho que tudo isso vem juntando para você conseguir fazer uma entrega. E o legal é que fica básico, né? Fica simples de fazer, utilizando metodologia simples, que a gente sabe, se você deixar muito complexo, ninguém faz. Então... Exatamente. Se complicar demais ali a forma de conseguir a informação, aquilo não vira duradouro. Exato. Sabe? E uma coisa que eu acredito muito, assim, como filosofia até mesmo de trabalho e tal, é que, assim, que as coisas têm que ser duradouras, né? As coisas não podem parar de serem feitas porque alguém achou que tinha que parar, né? Isso não, né? Então, quer dizer, o exemplo que eu dei dessas 400 reuniões, né, quase que ininterruptas nesses últimos 8 anos e meio, mostra isso, né? Então, assim, não é para parar, não pode parar. Tira o achismo do jogo, né? Não, eu achei, não tem. Escopo. Tem que fazer assim, tem né? E eu sou um pouco, assim, bitolado nessa questão de processos e de indicadores, sabe? Para mim, eu acho que uma coisa está amarrada na outra, né? Você vai, analisa a situação, né? Cria ali um procedimento, né? Até voltando um pouquinho, no primeiro ano que eu atuei na empresa, eu não estava diretamente à frente do departamento de operações, né? Praticamente eu fiquei 12 meses apenas mapeando processos. Né? Então foi ali que a gente começou até ter os nossos primeiros contatos e entender a questão do sistema, porque o sistema era uma peça, é uma peça fundamental para isso, né? Então o nosso ERP, ele contém todas as informações de várias áreas de negócio ali da empresa, de vários departamentos, seja financeiro, compras, comercial, faturamento, estoque, projetos, enfim. Então ele tem toda uma cadeia de informações ali e baseado naquilo eu comecei a entender como que aquilo poderia ajudar o dia a dia de cada um desses departamentos. Transformar a vida deles de uma forma mais simples, né? Então, a partir dali a gente começou a desenhar e eu comecei a colocar isso no papel. Então, desde escrever fluxos, né? Escrever no papel como que o processo iria ter um começo, meio e fim. E não só isso, treinar as pessoas, capacitar as pessoas, né? Então eu lembro das primeiras reuniões onde eu, depois de desenhar o fluxo, escrever como que aquilo funcionaria, a gente começou a escrever políticas também e tal, sempre terminava com uma apresentação, um pequeno PowerPoint. Chamava todo mundo na sala de reunião, os participantes ali daquilo, e mostrava para eles. E eu sempre questionava assim, eu sempre terminava com a seguinte pergunta, né? Faz sentido isso?
Você acha que isso vai resolver o problema? Você acha que isso vai melhorar o nosso dia a dia? A gente vai conseguir trabalhar melhor, mais eficiente, mais rápido em relação ao que a gente fazia anteriormente? Se sim, segue o jogo, né? Vamos lá. E às vezes tinha um ou outro caso em que a gente falava, um participante falava assim, não, mas eu acho que se mudar isso daqui fica melhor. Não tem problema nenhum, todo mundo concorda, a gente ajusta, né? Aí ia lá no fluxograma, alterava tal, então a partir de agora está estabelecida isso. E tem coisas que a gente definiu isso lá quase 9 anos atrás e a gente faz exatamente do mesmo jeito até hoje, né? Teve coisas que passaram por melhorias e tudo mais, mas essa é a questão que eu falo da questão duradoura, né? Então, assim, um processo quando ele é bem feito e quando ele é bem pensado e todo mundo compra aquela ideia, aquilo vira duradouro. Né? E aquilo, ninguém vai falar assim, chega uma hora que parece que ele entra no DNA, porque assim, ninguém mais pensa que tem que fazer aquilo, Já simplesmente é a rotina, segue. já vai o fluxo. Rotina, né? E eu sou muito centrado nisso, assim, sabe? Eu adoro rotinas, eu adoro processos, eu adoro coisas bem determinadas e principalmente com indicadores também, né? Porque eu acho que para complementar isso daí, você tem que ter de alguma forma um indicador para saber se aquilo está realmente de acordo, porque não adianta nada. Porque se você faz, né, aquilo, e até foi algo que eu vi outro dia no podcast, né, um entrevistado falando, se você automatiza um processo que deu errado, você está aumentando a escala do erro. Você está errando em escala, né? Então, de alguma forma, você tem que medir isso, né? Então, aí que entra a parte dos indicadores. Então, quando toda semana eu puxo um relatório, né? Aparece um gráfico lá mostrando como que estão as informações, só de bater o olho naquilo, não preciso nem analisar, né? Você bate o olho e fala assim, isso aqui não era para estar assim, tá fora da curva, tem alguma coisa tá errada, entendeu? O que aconteceu? Aí você vai no detalhe, né? Mas é aquela luzinha no painel do carro que acendeu ali para mostrar que tem alguma coisa errada, né? Então eu acho que esse conjunto, né, de você ter um processo bem definido, né, ter uma retaguarda sistêmica por trás que te dê condições disso, e no dia a dia você acompanhar isso com indicadores, você tem o pacote completo. Entendeu? Você tem o pacote completo para entregar aquilo, para te dar a base daquilo que o teu cliente final espera. Porque o teu cliente não está nem aí com isso, ele não quer saber disso. Né? O que eu costumo dizer para o pessoal, né? Falar assim, para o cliente, ele não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo, entendeu? Ele quer o resultado final lá. Agora, como você vai fazer para entregar lá, se você tem isso bem definido aqui atrás, a certeza do sucesso ela é quase 100%. A consequência. A consequência do caminho que você está trilhando. Exatamente. Não que não vão aparecer dificuldades, vão aparecer inúmeras, muitas dificuldades, vão aparecer erros e tudo mais. Mas, de novo, né, se você tem como monitorar e mensurar isso, né, aí é perfeito. Se você tem o controle disso, né, aí sim, você tem uma forma muito bacana e muito transparente de entregar isso para o teu cliente, né? E aí você vê que é um ciclo virtuoso, né? Porque aí gera mais tranquilidade, gera confiança, né? E a partir do momento que gera confiança, comercialmente você tem condições de alavancar novos negócios e tudo mais, porque ele vai te ver como uma pessoa que realmente está entregando aquilo. Referência. Vira uma referência, exatamente. Não, e uma coisa que eu destaquei, pessoal, você não começa executando melhorias, você começa mapeando. Então, a primeira coisa que o Alessandro comentou, quando eu cheguei na empresa, a primeira coisa foi mapear o processo. Então, Augusto, eu não tenho nada, tô do zero, não tenho nada na empresa. Mapeie o processo. É o básico. Porque não tem como você melhorar o que não existe. Como eu vou melhorar um processo que não existe na empresa? É capaz de você piorar a sua entrega. Então, a primeira coisa hoje que eu vejo muito nas empresas de sucesso, naquelas pessoas que conseguem estruturar, é fazer um mapeamento. É aquilo, senta. Augusto, o que você faz? Eu aperto esse botão. Perfeito. E depois que você aperta? Não, depois que eu aperto, o João faz isso. Mapeou o processo? Mede. Então, tá mapeado, agora vamos medir se isso tá bom ou ruim. Tá ruim, aí você melhora o processo. Exatamente. A gente vê, durante as consultorias que a gente faz na gestão, a gente vê que muitas empresas se precipitam nisso. Tenta melhorar algo que não existe. Não tá nem mapeado ainda. Não tá nem mapeado. Perfeito. Não, mas eu preciso fazer isso.
Ok, mas por quê? Não, é porque eu preciso. Tá bom, mas por quê? O que seu cliente vê de valor? O que isso gera para a empresa? Ele está dentro do escopo que você oferece? Ele está dentro do prazo que você oferece? Ele está dentro do custo que você oferece? Sim. Então, uma coisa que a gente vê muito, e outra coisa que você comentou é a parte, muitas vezes você tem que ensinar o cliente para depois apresentar a solução. Você tem que estar... ele tem que estar alinhado, né? E saber exatamente aquilo, como que aquilo vai ser feito e qual é a melhor forma dele utilizar aquilo, né? E hoje em dia, às vezes a gente percebe que tem uma carência disso, né? Não necessariamente... às vezes ele tem uma ideia, uma imaginação ali que vai acontecer de alguma forma, mas no final, depois, no dia a dia, para ele não vai... Se ele for naquele caminho, não vai ser prático, né? Um exemplo técnico operacional que eu dou nesse sentido são as câmeras de monitoramento, né? Então a gente instala bastante câmera de monitoramento, sejam em unidades internas, sejam câmeras de ruas e avenidas e tal. E hoje em dia está começando a acontecer um fenômeno interessante, né? Assim, hoje muita gente faz isso, tem Sim. isso em todas as cidades aí e tal. Só que, olha que interessante, você tem lá, sei lá, uma determinada cidade que tem lá uma quantidade X de câmeras. Você monta um centro de operações para colocar isso. Cara, na boa, vai chegar uma hora que você não vai ter braço para olhar tudo aquilo. Não vai ter. A equipe não vai conseguir ficar tomando conta daquela quantidade de centenas, milhares, dependendo do tamanho, de câmeras, sabe? Você vai ter que ter uma equipe e colocar dentro de um estádio de futebol para conseguir monitorar aquilo, porque não vai dar, é impossível. Então, como que você resolve uma questão dessa? Com a inteligência, com os vídeos analíticos. Então, assim, como a inteligência, conhecendo o padrão, né, que tem ali, e definindo e fazendo a configuração de um vídeo analítico, quando um determinado evento acontecer, ele vai soar um alarme. Então, assim, eu não preciso ficar olhando para aquilo o tempo todo, sabe? Não preciso. Se acontecer alguma invasão, algum evento, algum sinistro, aquilo me libera um alarme e aí sim eu vou e tomo uma ação em cima daquilo, entendeu? Mas eu não tenho que ficar olhando aquilo 100% do tempo. Você acha que isso é uma tendência para a inteligência artificial crescer nesse? É uma tendência, com certeza. Eu acho que a inteligência artificial ela vem numa segunda etapa agora para melhorar essa análise inteligente dos vídeos analíticos, entendeu? Então, e hoje você começa você tem a possibilidade de fazer isso não só para segurança, mas até para processos internos, né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal e eu estava assistindo uma apresentação onde eu estava vendo assim, eles fizeram uma configuração usando IA justamente para, por exemplo, para monitorar se uma equipe de colaboradores, ao subir e descer uma escada, se eles estavam utilizando o corrimão. Então, assim, o analítico conseguia monitorar e conseguia perceber se ele estava utilizando, subindo e descendo a escada usando o corrimão, porque o índice de acidentes de queda nas escadas era muito grande. E se a pessoa utilizasse o corrimão, isso praticamente zerava. Então, eles monitoravam se a pessoa estava ou não usando. Mas ficava uma pessoa lá o tempo todo olhando? Não dá, não tem como fazer isso. Então, você recorre à tecnologia e explica para o seu cliente, para o cliente final, que dá para fazer dessa forma, né? Outra coisa, a questão estávamos falando sobre EPIs, né, equipamentos de proteção individual. Hoje, a gente tem como fazer um monitoramento para saber se a pessoa está usando, por exemplo, o protetor auricular, né? Ou seja, o sistema, o software, ele vai verificar se a orelha do sujeito está aparecendo ou não. Se ele não estiver aparecendo, significa que ele está com o protetor auricular, né? Então, assim, tá ligado à segurança também, mas nesse caso é uma segurança de vida da pessoa ali, né? A mesma coisa do exemplo do corrimão da escada, né? Então, eu acho que o IA ele vem a ajudar nesse segmento para esse tipo de situação, para trazer algo que o humano não consegue, não tem braço, não tem tempo, não tem efetividade para ficar olhando aquilo o tempo todo, né? E que se você fosse depender só do humano fazer isso, sem uma inteligência artificial,
você teria um custo absurdo, né? Ou seja, aquilo ia inviabilizar, exatamente isso que eu ia falar. Ele deixaria o processo inviável, né? Então, quando você coloca isso para algo... E assim, não é... A gente deixa para o humano as atividades que são mais relevantes, que são mais importantes, né? E que são mais sofisticadas, né? E essa questão de ficar olhando se a pessoa está passando, se está usando o corrimão ou não, deixa para o IA resolver, né? Enfim, né? E ele só vai alertar quando acontecer um evento ali. Entendeu? Não, essa definição eu acho muito legal. A gente teve uma conversa, essa já também aqui no podcast de IA, e eu acho a melhor definição. Ela não vai substituir o humano, ela vai fazer coisas que a gente, por custo, é inviável de fazer. Então, por exemplo, é inviável eu monitorar todos os carros do Brasil para ver se eles estão acelerando e vão bater. Mas o IA não é inviável isso. Então, é inviável eu fazer um resumo de reunião de escopo de projeto em 1 minuto. O IA talvez faça isso. Então, é para auxiliar exatamente o que comentou, para a gente focar naquilo que agrega valor. Exatamente. Então, isso, a gente volta para a abordagem de uma entrega personalizada. Sim. Por que eu consigo uma entrega personalizada? Porque eu sou tão eficiente nos processos que eu consigo, quando eu preciso personalizar, eu consigo escalar e personalizar. Porque a personalização toma muito pouco do meu tempo e não aumenta muito o meu custo. Exatamente. Então, eu acho que é um caminho, tenho certeza que é um caminho que a IA vai seguir e não tem mais volta. Hoje a gente vê dentro de muitos clientes, e na verdade não é que se você usar vai ser um diferencial, já está quase um commodity, entre aspas. É necessário. Né? Então, assim, quem não usa tá fora do game ali. Tá né? fora, verdade. Alessandro, verdade. Muito legal o nosso bate-papo. A gente está caminhando para o final do podcast. A última mensagem, eu quero que você conte um pouquinho, uma mensagem final, assim, aquela pessoa que trabalha sozinha ou aquela pessoa que está começando a ter uma equipe agora, como que ela pode lidar com a loucura? Porque a gente sabe que o começo é loucura. Você tem muito serviço, você tem pouca pessoa apoiando, a tomada de decisão está sempre em você, mas qual o caminho para a pessoa começar? Então, como ela pode começar a melhorar esses projetos, essas entregas? Bom, como eu mais ou menos já tinha colocado anteriormente, a questão é mapear, né? Começar mapeando as demandas, as necessidades e para tentar entender uma forma de como que aquilo pode se tornar um padrão, né? Como que aquilo pode se tornar um padrão e escalável, né? Principalmente. E uma outra coisa que também ajuda muito para o início, né, de tudo mais, e foi algo que a gente colocou isso, a gente fez também, e aproveito aqui para complementar, é ter um super completo checklist. Sabe, fazer um checklist mesmo. No início, quando a gente estava implantando o departamento de projetos e tudo mais, sempre aparecia alguma coisa assim, esqueci de ver tal coisa. Poxa, faltou aquele item lá. Chegou num determinado momento, alguns meses depois que de tanto eu vi isso, eu falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma lista aqui de tudo que não pode ser esquecido, né? Então a gente começou a colocar no papel de forma aleatória. Não é nada sequencial, enfim, mas são itens que a gente vai colocando e vai listando ali que é para nos auxiliar, né? Eu sei que chegou depois de umas 2 semanas a gente colocando todos esses itens lá, tinha mais de 50 itens nesse checklist. Todos os projetos a gente vai usar todos os itens? Não, tem coisa ali que não necessariamente, às vezes é uma coisa pequena e não precisa daquele item que foi colocado ali, mas ele está lá, porque pode ser que daqui a um tempo vai entrar alguma coisa grande e que realmente precise daquilo. Então, ter um bom checklist é algo que ajuda muito, inclusive, a fazer o mapeamento. Ele pode servir de insumo para que a gente consiga depois fazer o mapeamento daquele processo e depois colocar aquilo em prática. Então, tendo um bom checklist, fazendo um bom mapeamento e principalmente, a partir do momento que você trabalha, você e mais uma pessoa, ter isso escrito, sabe? Ter isso formalizado. E ter isso num local público em que todo mundo possa acessar, né? Porque, às vezes, também as pessoas falam, eu lembro que tinha alguma coisa, mas eu nem sei onde está isso. Não, então tá bom. Então, crie um repositório público que as pessoas consigam analisar. Se tem a dúvida, vai lá e consulta. Antigo, né? FAQ, né? Exatamente, é como se fosse um FAQ, né? Então, assim, que você vai lá, mas que você saiba onde está. Porque também se a pessoa demorar muito tempo para descobrir onde que está aquilo, também está inviável. Então, assim,
que seja facilmente acessado, que seja claramente escrito ali o que tem que ser feito, fluxograma mesmo, sabe, o passo a passo, o desenho do fluxo, de como que ele tem que ser, né, tem que acompanhar, e que essa comunicação seja bem feita com todo mundo que vai participar desse ambiente, entendeu? Eu acho que se a gente tiver isso, é assim, 80%, 90% tá iniciado, tá caminhado, entendeu? O restante é só pôr em prática. Né? Não, excelente. Estamos finalizando, então, mais um podcast do Gestor de Serviço. Eu quero agradecer muito a participação do Alessandro. Eu agradeço. Obrigado. Ele é uma pessoa que não poderia faltar aqui, porque a gente conversa de processo há 9 anos juntos. Então, a gente fez mapeamento de processo junto, fez a 4 mãos, que é um pouco do que a gente entrega hoje na consultoria da Everflow. E estou muito feliz. Acho que foi muito enriquecedor. Tenho certeza que foi muito enriquecedor. Eu também gostei muito. E você aí, quer saber mais conteúdo de prestador de serviço? Comenta um pouquinho do que você achou desse podcast, já se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto. Até mais!